Olá, meu irmão, minha irmã. Quinta-feira da terceira semana, o tempo da Páscoa. Uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária. E sim, nós vamos ter, para quem tem perguntado, nós vamos ter, dia 19 desse mês, cara, na segunda-feira, nossa missa votiva ao glorioso São José, aqui no Santuário São José, em Alto Pequiri, 6 da manhã e 19h30, a missa do impossível. Você é convidado a estar conosco. Se você quiser participar no dia 19, além da missa do impossível, 6 da manhã, na sequência participar comigo da nossa peregrinação nas capelas, você precisa fazer a sua inscrição gratuitamente através desse WhatsApp que vai para sua tela informando sua vinda, em quantas pessoas você vem para a peregrinação nas capelas. E sim, vamos ter, dia 19 está chegando. Vamos ao Evangelho de hoje, da quinta-feira da terceira semana do tempo da Páscoa. João 6, do 44 ao 51, e diz assim: Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bons irmãos, estamos no discurso do pão da vida. A grande pregação, a grande homilia e catequese de Jesus sobre o pão da vida, que é ele mesmo, feito dentro da sinagoga de Cafarnaum, após a multiplicação dos pães. Jesus faz aquele sinal, verdadeiramente um sinal, faz de um milagre algo que fala de coisa para além do milagre em si. Então, quando Jesus multiplica os pães, Jesus está se apresentando como um novo e maior Moisés, mas dizendo que muito mais do que se fosse ele, né? Um profeta como Moisés que deu de comer ao povo no deserto, não. Ele é o próprio pão a ser comido, né? Mas tudo começa com uma atração, um mover interior, uma graça do próprio Deus. Jesus disse: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E aqui nós entendemos que ao mesmo tempo que a gente deve e tem que trabalhar pela evangelização, a gente também tem que descansar e pôr na mão de Deus. É o Pai quem atrai, quem ouviu o Pai, quem foi instruído pelo Pai. Ninguém vem ao Pai, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Então vejam, meus amados, a gente evangeliza, a gente dá bom conselho. Eu tenho certeza que você pega a minha homilia aqui de outros padres, né? E tudo que é da igreja, manda no WhatsApp de todo mundo. Nós temos sim que fazer isso, devemos sim fazer isso. Mas quem resolve as coisas dentro do coração da pessoa é o Espírito Santo, é Deus. Quem atrai é o Pai. E aqui a gente pode talvez sair de algum sentimento de culpa, de fardo, por aqueles, pelos nossos, tão queridos, tão amados, que precisam ser atraídos por Deus. Tem uma parte na conversão do outro que é Deus quem vai fazer. Mas quando isso acontece, Jesus promete: eu o ressuscitarei no último dia. Ser ressuscitado no último dia, a vida eterna, a plenitude da nossa vida. Então toda a nossa vida nessa terra ser acolhida no céu, e muito mais do que acolhida, planificada no céu e para o céu. O céu completa a medida da nossa existência de um jeito tremendo, maravilhoso, né? E aí Jesus diz: em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Agora, é crer no quê? Qual é o conteúdo do crer? Porque muita gente crê em muita coisa. Crer em Jesus, crer no seu evangelho, mas crer numa coisa que ele está dizendo conosco aqui, durante essa semana, crer numa coisa que ele falou lá na sinagoga de Cafarnaum. Quem crê possui a vida eterna. Aí vem o versículo 48, que é desse tamanico: eu sou o pão da vida. Ponto. Então, o que é crer em Jesus? É crer, vou até grifar aqui com o meu verde palmeiras, que ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. É nisso que eu preciso crer, que Jesus Cristo é o pão da vida, é o maná da vida. E não é pão no sentido metafórico, simbólico, né? No sentido que quando eu escuto Jesus eu fico animado, então é como se eu tivesse comido um pão. Não,
Eu sou o pão da vida no sentido de que ele vai se dar no pão da Eucaristia. Aí você pode me dizer assim, não, padre, mas é simbólico, porque veja, um dia Jesus disse, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta. Então quando ele fala eu sou o pão, está na mesma medida do eu sou a luz, eu sou a porta. Não, meu querido. Porque na última ceia Jesus não pegou uma lâmpada, uma porta, 1 metro de asfalto e falou eu sou o caminho, eu sou a porta. Ele não pegou um batente de porta e falou assim, eu sou essa porta, tem que passar aqui dentro, ó. Ele pegou um pão e disse, isto é. Portanto, nos eu sou de Jesus, eu sou o bom pastor, eu sou a luz, eu sou... Quando ele usa o eu sou para o pão está numa medida diferente dos simbolismos. Porque um dia ele vai pegar um pão e dizer, sou eu este pão que vocês estão vendo. Então, quem crê possui a vida eterna, mas crer no quê? Crer no Jesus pão da vida, no Jesus Eucaristia. Vossos pais comeram maná no deserto, aquele pãozinho que chovia todo dia de manhã. No entanto, morreram. Agora ele se apresenta. Olha o que ele diz de si mesmo. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Jesus está dizendo, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o verdadeiro maná. Quem dele comer nunca morrerá. Comer de Cristo. E esse pão vai se transformar em sacramento da igreja, porque ele vai dizer, façam isso em minha memória, façam esse pão em minha memória. Percebe, queridos, como existe um lugar, existe uma concretude para o comer de Cristo com Cristo e comer a carne de Cristo, que é a Eucaristia. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Não é só pão descido, como pão vivo. E quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei, percebe? Jesus se apresenta como pão. Então agora eu tenho que comer o pão que Jesus Cristo dá, que vai dar lá na última ceia. E esse pão, e o pão que eu darei, verde Palmeiras aqui, ó, é a minha carne dada para a vida do mundo. Jesus deu seu corpo para que o mundo tenha vida, tenha força, tenha vigor, tenha semente de eternidade. E o pão que eu darei é minha carne. Portanto, aqui é muito pouco abstrato isso é muito concreto. Eu preciso comer de um pão que é Jesus que dá. E esse pão é mais que pão, é a carne dele. Para isso nós precisamos da igreja, para isso nós precisamos da liturgia, para isso a gente precisa da missa, para isso precisa do sacerdote, para isso precisa da comunidade, para isso eu preciso sair da minha casa e ir até lá, ir em direção a Jesus. Mas hoje, queridos, peçamos ao Pai que atraia sempre e toda vez o nosso coração a Jesus, que atraia o coração dos nossos, né, até Jesus. É uma atração que Deus mesmo faz, né? Rezemos para que esse mover de Deus nos corações não pare de acontecer. E saiba, desde agora eu já estou rezando para que o Espírito Santo, para que Deus mova o seu coração em direção à paternidade, à intercessão de São José. Dia 19, vai cair numa segunda-feira, todo dia 19, aqui no Santuário de São José, Missa do Impossível com São José. Vai cair na segunda, 6 da manhã, 19h30. E após essa das 6 da manhã, você passa comigo uma manhã, um início de tarde em retiro espiritual. Eu vou com você em mais 4 igrejas, além do santuário, né? Ministrar para você e rezar junto com você um dia de retiro espiritual nas nossas capelas. Tem sido uma experiência poderosa, né? Quem sabe, nesse dia 19, te seja possível conhecer o Santuário de São José aqui em Alto Piquiri. Rezo para que Deus mova o seu coração. E para que Deus mova o seu coração, mulher. No final desse mês agora, nós vamos ter o Congresso de Mulheres Essência aqui em Alto Piquiri, no Santuário, comigo e a Juliana Rachid. E você, mulher, pode estar aqui conosco também no sábado e no domingo, último final de semana. Vai ser muito bonito, vai ser poderosíssimo. Quem sabe, estamos orando também para Deus mover o coração de tantas filhas de Deus, de tantas mulheres. Para esse congresso vai estar aí na tela também um telefone de contato, porque, mulher, para o congresso você precisa fazer a inscrição, a gente tem um limite de vagas e elas já passaram da metade aí, então corre, dá tempo para você estar conosco. E rezemos mesmo que Deus, que o Divino Espírito Santo mova o coração de todos nós e dos nossos em direção a Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.